paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavra de Vida. Esse programa qual tem sido uma bênção para a minha vida e para a tua vida que nos assiste. E esse programa ele é patrocinado pela PEN, Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Somos muito gratos a você pela sua audiência, que Deus te abençoe e que você possa nos ajudar a divulgar o nosso programa. Liga para alguém que você conhece, ou está iniciando o programa Palavra de Vida. Deus vai abençoar você, assista. E você estará nos ajudando a divulgar o programa, estará nos ajudando a evangelizar e muito mais. Você estará abençoando alguém a quem você tanto ama. Que Deus te abençoe, não sai daí não, que já já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Estamos de volta com a continuação do programa Palavra de Vida. E agora para o momento de mensagem, a palavra do coração de Deus, para o meu coração, para o teu coração, e que Deus possa falar profundamente com você. Não sei o que você está precisando nesse momento, mas Deus conhece o teu coração e Ele sabe do que você precisa, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. E essa palavra está lá no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 12. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando-os e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos que salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançado fora. Uma palavra até muito conhecida, muitos se pregam sobre esta palavra, sobre esta porta, sobre essa situação que nós nos deparamos dentro e diante desse texto. E nos dias atuais que nós vivemos, há muitas interrogações também, há muitas perguntas a respeito da salvação. Todos seremos salvos? O que faremos para herdar a salvação? Todos vamos morar no céu? E o que faremos para termos a oportunidade de entrarmos pelas portas eternas? E nós sabemos que quando se trata de salvação, e esta é a palavra, o tema hoje é salvação, é morada no céu, é vida com Deus, a gente sabe que exigem de cada um de nós algo que muitas vezes nós não queremos nos sujeitar. Deus não pede para nós nenhum sacrifício duro, árduo, para servir a Ele e irmos em busca da nossa salvação. Mas a Bíblia compara a salvação como busca de um tesouro, como busca de algo precioso, em busca de algo que vai nos trazer aí um grande benefício, um grande recurso, trazendo uma comparação como coisas humanas, e que muitas vezes as pessoas se sacrificam tanto para buscar essas coisas de valores. Alguns até matam para adquirir esses valores. Mas a salvação, ela é muito mais precioso, ela é muito mais além.
Todos nós que vivemos sobre essa terra, nós vivemos em busca dela. Não existe nada mais além do que a salvação, do que viver com Deus, morar com Deus no céu. Porque nós que somos cristãos, ou dizemos ser cristão, nós sabemos que há céus e inferno, e nós sabemos que não existe outra escolha, e para nós não há outra opção, é céu ou céu. Porque quando se trata da outra porta, a porta larga, a porta da liberdade, a porta da iniquidade, a porta do pecado, a porta da malícia, da maledicência, a porta dos prazeres, a porta da sensualidade, do desejo carnal, a gente sabe que essa porta vai nos conduzir para um lugar horrível, como diz a palavra que nós lemos, um lugar que ali haverá dor e rangeres de dentes, um lugar que não vai dar para suportar, mas porém a Bíblia diz que não haverá segunda morte ali haverá um sofrimento eterno, não tem como fugir dela depois. Mas hoje nós temos a oportunidade de santificar as nossas veredas, de entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus, porque Ele é a porta das entradas celestiais. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a pura verdade que nós temos. E nós não temos outro, é o único que veio, que Deus fez um grande plano, um grande projeto para libertar o homem, para transformar o homem, para restaurar o homem, para trazer o homem de volta. A única forma que Deus encontrou para nos resgatar foi enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, sofrer de uma forma terrível como sofreu, para pagar o preço do resgate, para que eu e você fôssemos livres da condenação, livres da morte, livres do inferno, para termos uma vida com Deus, uma vida de glória, uma vida majestosa, uma vida soberana. Mas muitas vezes nós crescemos em hábitos, em tradições, de religiosidades, de crentice. Dissemos que somos cristãos só porque fomos batizados em um ministério, numa igreja, em uma religião. Mas não vestimos a camisa, não nos sacrificamos para agradar a Deus, não fazemos nada para dar prazer a Deus, ao contrário, só fazemos muitas vezes coisas que lhe entristecem, que lhe abomina, que lhe magoa, que fere os princípios de Deus. E dizemos que somos cristãos. Por isso que aqui nessa palavra diz que ele se depara com alguém e alguém lhe pergunta: todos se salvam? Mas Jesus, ele olha para aquele homem e lhe responde: porfiai por entrar pela porta estreita. Ande pela porta estreita. Andar pela porta estreita é renunciar a tudo, é negar-se a si mesmo, é viver para a soberania de Deus, é viver debaixo dos critérios de Deus, dos princípios de Deus. É isso que ele está querendo dizer para você. Portai por entrar pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição, é a porta que tudo pode, é a porta que tudo faz, que ninguém não quer dar satisfação, ninguém quer saber se Deus está se agradando ou não, poucos estão se lixando com Deus. Isto é a porta larga. Mas a porta estreita é aquele que reconhece, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, aquele que entendeu que Jesus merece o melhor de nós, aquele que entendeu que para entrar no céu nós temos que parecer com Jesus, nós temos que andar como Jesus andou, pronunciar como Jesus pronunciou, se vestir muitas vezes como Jesus se vestiu. E eu lhe pergunto para você, neste momento, como você está vivendo para Deus? Como você está servindo a Deus? Você é amigo de Deus? Você tem procurado viver segundo os desígnios dele, segundo as ordenanças, os mandamentos, os estatutos, as leis de Deus? Por acaso você tem procurado fazer uma analogia com você mesmo para ver tudo que você está vivendo hoje tem agradado a Deus? Você tem dado prazer ao Senhor? Disse esses homens que na parábola, que quando vem o pai de família
Ele leva os seus e fecha as portas. E eles começam a bater para o lado de fora. Abre, nós também queremos entrar. E Deus respondeu, não vos conheço. Mas temos ouvido a tua mensagem. Temos comido na mesma mesa. E eu já disse, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. E esses foram lançados num lugar horrível. Num lugar de dor. De sofrimento. Mas hoje Jesus está querendo te dar um recado para você. Jesus está dizendo assim, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu vou entrar, vou cear e vou mudar o seu cativeiro. Vou transformar a sua vida e vou te fazer de você uma vida melhor. Quando nós abrimos nosso coração para Jesus e convidamos Jesus para entrar dentro de nós, tudo muda. As coisas se tornam mais fáceis. Há luta, há problemas, sim. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba essa mensagem, convide Jesus para entrar no teu coração e que Deus te abençoe, você e a sua família. Mas não sai daí não, que já já voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida. Estamos de volta com o programa Palavra de Vida. E agora para um momento que nós sempre encontramos alguns assuntos, buscamos alguns assuntos para nós comentar aqui com você está nos assistindo, né? E Deus nos coloca aqui um assunto muito interessante nos dias atuais que nós vivemos. Mas antes nós gostaríamos de cumprimentar aqui o nosso carro-chefe, pastor Josias. Que a paz do Senhor seja contigo, pastor. Paz do Senhor, pastor Ismael, paz do Senhor para os nossos telespectadores. Amém, queridos. E o tema que nós queremos trazer hoje está lá no Salmo 121 e também tem o 127, que nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esses dias atrás nós falamos esse versículo, né, pastor? Né? E a resposta vem do salmista mesmo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pastor Josias, nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa nação, no nosso país, no Brasil, na forma geral, e quanto transtorno isso tinha trazido para a nação. A preocupação é muito grande, não sabemos aonde nós vamos parar, né? Onde vamos chegar com a situação que a nossa nação está se encontrando. E é por isso que nós queremos trazer essa palavra, porque a gente vê vários movimentos, a gente vê várias manifestações, protestos de todos os lados. Mas aonde está o problema? Será que o problema geral, o problema principal está a questão do governo, da economia, dos ministérios, do sistema governamental? Ou será que tem ainda alguns problemas mais sérios do que isso e que muitas vezes nós não queremos olhar para eles e muitas vezes nós nem sabemos que esses problemas existem? E nós gostaríamos de compartilhar um pouquinho isso com vocês, né, pastor José? É verdade. Nós estamos vivendo momentos difíceis, politicamente falando, economicamente falando, mas a gente costuma culpar sempre o governo, não é? E não é que eles não tenham culpa, mas quem são as pessoas que estão no governo? Senão pessoas que um dia estavam no meio do povo e foram escolhidas pelo povo, eleitas pelo povo para estarem agora na posição de governantes. Eles são escolhidos do meio do povo. Os governantes, pastores maiores, não são ETs, são pessoas do povo, escolhidas do meio do povo pelo próprio povo. E uma das coisas que a gente percebe
nesses dias, pastor, em que a gente viu aí a greve dos caminhoneiros, né? Eu estava percebendo um caminhão, pastor, um caminhão grande, uma carreta, que perdeu o controle e ela capotou, e inclusive, infelizmente, o motorista da carreta veio a óbito, né? E sabe o que o povo estava fazendo, pastor? Saqueando a carreta. Nós que somos povo e que reclamamos tanto dos maus governantes, dos corruptos, e é certo reclamar, porque não é normal alguém estar no governo e ser corrupto, pelo menos não devia ser, mas o que nós percebemos é que o governo é um reflexo do povo. O governo é um reflexo do povo, não é? Porque nós estamos representados num governo que foi escolhido do próprio povo. Então a gente percebe, pastor Ismael, que o mal ele não está no governo, ele está nas pessoas que compõem o governo, não é? O governo em si, a máquina, não é má. Má ou maus são as pessoas que estão lá compondo naquele momento, não é? Pessoas que estão, pastor, sem Deus, sem princípios cristãos, sem princípios de ética, e que acabam fazendo todas essas coisas que têm entristecido, cremos, ao Deus que pode todas as coisas, pastor. Pastor, eu ouvindo o senhor falando aí, vem assim na mente da gente, o Espírito Santo vai trazendo para a gente algumas coisas para compartilharmos, né? Primeiro quero aqui parabenizar os caminhoneiros pelo todo o trabalho que vocês fizeram, pela luta, pelo sacrifício. Que Deus abençoe você, sua família, todos que estiveram envolvidos, né? Lutando para o bem melhor, não só por vocês, não só pela classe de vocês, mas pela nação, pelo Brasil. Sabemos que é válido nós lutarmos pelos nossos direitos. Mas o que nós queremos transmitir ainda aqui nessa palavra, só temos aí mais uns 4 minutos para nós comentarmos, é que além da corrupção econômica, né, pastor, existe a outra corrupção, que nós muitas vezes nos corrompemos, né? Nós nos corrompemos diante de Deus. E o que eu analiso aqui é que o Brasil se corrompeu, a nação brasileira se corrompeu, que na verdade somos religiosos, como já a mensagem hoje tratou um pouco sobre isso, mas o nosso comprometimento com Deus, o nosso afeto com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade de Deus e homem, de filhos e pai, de céu e terra, houve uma grande mudança, o homem se distanciou, se desintegrou, né, pastor? E é interessante que nós somos considerados um país cristão, de absoluta maioria de cristãos. Quem são os cristãos? Católicos, evangélicos, não é? Judeus, não é? Embora o judeu tenha um judeu cristão e um judeu não cristão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como o senhor estava dizendo, são religiosos não praticantes, pastor. Exatamente, sem nenhum comprometimento com Deus. E é isso que tem levado a nação toda a empobrecer, sofrer. Se o povo com Deus está corrompido, imagina as coisas terrenas, as coisas naturais, governamentais, o homem que está lá em cima. Mas por que ele está fazendo isso conosco? E muitas vezes até Deus sabe o que ele faz. Deus levanta um opressor para oprimir uma nação inteira por causa do pecado, por causa da iniquidade, né, pastor? A Bíblia está cheia desses exemplos. Cheia desses exemplos. Já pega desde o Antigo Testamento.
o Icabó de Deus. Icabó quer dizer se foi a glória de Deus, a graça de Deus, se foi. E Deus permite isso, não é para destruir não, Deus permite isso para conserto, para correção. Eu até acho, pastor, que a hora que a nação brasileira se curvar diante de Deus, a hora que a nação brasileira reconhecer, opa, o Icabó, se foi a glória de Deus, Deus na verdade está triste com a nação brasileira. Amados, e não sei se o pastor concorda comigo, eu vejo o Brasil como o Éden no planeta Terra, onde tudo se produz, tudo que se planta se produz. Uma terra abençoada. Abençoada por Deus. Não existe em outro lugar do planeta tanta mata como tem no Brasil, tanta relvas, selvas como existe no Brasil, gente. Águas abundantes, né? Então o Brasil é o melhor lugar, é o país mais rico, nós sabemos que é, e tem tudo para se tornar o país primeiro mundo, o melhor do mundo. Mas por que ainda não se tornou? Porque tem corrupto lá, porque não é não. É porque a nação brasileira está distante de Deus. A hora que a nação brasileira acordar e se aproximar de Deus, né, pastor? E aí, pastor, a gente lembra daquele texto de 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Quem é esse povo? São os incrédulos? Não. São cristãos, são homens que pelo menos se dizem cristãos, mas que não praticam a palavra de Deus. Israel, pastor, Israel era a menina dos olhos de Deus, um povo amado por Deus, mas Deus muitas vezes permitiu Israel ser subjugada pelo inimigo, oprimida. Para quê? Para eles caírem em si, reconhecerem seu pecado e se converterem. E eu creio, pastor, que Deus está fazendo isso com o Brasil. Nós precisamos, como um país cristão, nos convertermos. Nós estamos fazendo muitas coisas que desagradam a Deus, pastor. Vivemos muitas vezes como ímpio, né, pastor? E nós temos que fazer a diferença. Ou até pior do que os ímpios. E é isso, porque é pior você conhecer e não praticar. Não é? E nós conhecemos a verdade, conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra de Deus, e Deus nos chama para ser o reflexo da glória dele, para sermos representante dele, embaixador dele na terra. E o último versículo, pastor, 127 de Salmos, que diz bem claro, que se o Senhor, eu vou mudar um pouquinho aqui, fala casa, mas olha o que diz: se o Senhor não edificar uma nação, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a nação, em vão vigia o sentinela. Se nós não colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, termos reverência com Ele, não vai mudar. Mas se nós reverenciarmos ao Senhor, pastor, se a nação se curvar diante desse Deus, com certeza, a nossa nação será a melhor nação do planeta Terra. Deus abençoe, mas não sai daí não, já voltamos com a oração com o pastor Josias, no nome de Jesus. Até lá. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos em novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas, ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. Chegamos então ao momento da oração. E eu queria lembrar um texto da Palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 33, que fala de um homem terrível, que era rei de Judá, e o nome dele era Manassés. E a gente falou hoje aqui sobre essas questões de que nós estamos colhendo aquilo que nós estamos semeando. O problema não está necessariamente no governo, mas sim no coração dos homens que estão afastados de Deus.
E a história de Manassés, segundo Crônicas 33, fala sobre isso, não é? E Deus permite que Manassés seja levado cativo. E é interessante que ele foi preso com um gancho no nariz, foi amarrado com cadeias e levado para a Babilônia. E ali ele ficou angustiado. Mas sabe o que aconteceu? Diz o texto que ele suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez a Deus uma oração. E sabe o que Deus fez? Diz o texto, Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e restaurou-lhe o poder. Ah, queridos, o poder da oração muda a nossa vida. E é por isso que, nesse momento final do programa, nós queremos orar. Orar não só pela nossa cidade, pelo nosso país, mas pela sua vida. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Deus, Deus se torna favorável novamente a nós. Deus se torna novamente abençoador. E essa é a oração que nós queremos fazer agora. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos confessar que muitas vezes, como nação, como cidade, temos pecado, temos desobedecido a Tua palavra. Mas assim como Manassés, que depois de fazer tantas coisas horríveis e que desagradam ao Senhor, ele se humilhou, ele se arrependeu, e o Senhor voltou o seu rosto para ele, tornou-se novamente favorável a ele e restaurou a vida de Manassés. Senhor, a minha oração é que o Senhor restaure famílias nessa oportunidade que nos assistam, que nos assistem. Ó Deus, relacionamentos, vidas sejam restauradas. Volta, ó Deus, a ter misericórdia daqueles que estão nesse momento fazendo essa oração de confissão, de arrependimento. E, ó Deus, dá-nos essa oportunidade de retornarmos à nossa comunhão contigo, de reconhecermos que temos nos afastado do Senhor e dá-nos a oportunidade de voltarmos. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de volta. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavra de Vida. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você é muito importante, você faz parte desse programa. Sem você nós não estaríamos aqui. Muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar a tua vida, a sua casa e toda a sua família. Mas a semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui nesse mesmo canal, nessa mesma emissora e neste mesmo horário e contamos com você. E que vocês possam estar aí divulgando esse programa no nome de Jesus. Deus te abençoe, você, tua casa, sua família. E até a semana que vem, se Deus quiser. Que a paz do Senhor seja contigo.